E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, no seu terceiro bloco, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo como conotação, dentro da psiquiatria e da saúde mental, como o manual do usuário da vida. Ou seja, quiçá eu usando o manual, eu não preciso adoecer para poder despertar para os valores espirituais. E antes de começar a falar mais sobre isso, vamos falar sobre o SOS, né? Nós estamos necessitados aqui para poder manter tudo isso aqui funcionando, que hoje vocês veem só esse quadradinho aí, né? Que é tudo bem enquadrado por 3 câmeras, tem um cara aqui do meu lado, que é o Maurício, tem um monte de gente lá na sala como é que chama aquela sala? De suíte, né, que fica misturando as imagens, que faz esse joguinho legal que vocês gostam de ver aí. Tudo isso tem um custo e nós estamos aqui passando pela crise que todo o Brasil está passando. Vou fazer uma brincadeira. Eu gostaria que vocês nos ajudassem a não parar com isso. Doe 1 quilo de feijão, né? Tá tão caro que se você doar alguns quilos de feijão, pode ser que a gente fique rico, tá? Então a gente gostaria que você nos ajudasse do jeito que você quiser. Fazer 1 quilo de feijão é uma piadinha talvez de mau gosto, mas de qualquer maneira aceitamos doações inclusive de países da América do Norte. Se você quiser doar também através como sócio do Clube Amigos da Boa Nova, é só ligar para 0800 12 18 38 ou, se não quiser ser sócio, faça uma doação pontual. Só tem isso aqui para dar. Legal. Pode ser quanto você quiser, até o quilo de feijão. E temos aqui também alguns e-mails, e tem aqui o Júnior, de Itaú de Minas Gerais, e mandou por WhatsApp. Já está chegando o Zap aqui, ó. Ele diz assim: olá, João Lourenço, aqui quem fala é o Júnior, de Itaú de Minas. Eu queria saber a respeito de minha cunhada. Ela é alcoólatra e fuma cigarros, e ela passou pelo centro de Franca, e eles passaram para ela florais de algumas plantas para ela tomar. Ela está tomando. E também a mulher do centro de Franca falou para ir no centro de Itaú de Minas, mas pelo que eu vejo ela continua do mesmo jeito. Eu acho que ela está com depressão. Me diga, por favor, o que você acha desse tratamento que eles passaram para ela. Então, como nós já vimos que o ser humano é um ser sistêmico, é biopsicossocial e espiritual. Eles estão fazendo um tratamento espiritual. Talvez tenha que ver os outros tratamentos. Se ela realmente é alcoólatra, só tratamento espiritual não vai funcionar. O que vai acontecer é o seguinte, é afastar obsessores dela. Então eu afasto 3, mas ela continua bebendo, vem mais 3. Aí eu afasto 3, ela continua com as falhas de caráter do alcoólatra, vai vir outros, mais 3. Então é bom fazer uma higiene, mas também não adianta nada eu lavar os pés e sair andando descalço. Certo? Nós precisamos calçar essa sua cunhada com uma terapia biológica, que ajuda ela a se desintoxicar do álcool, se desintoxicar do cigarro, e tem um tratamento psicossocial importantíssimo, que é fazer com que ela recobre, né, de recobrar, né, de recuperar a sua conectividade social. Como é que ela faz isso? Através dos 12 passos dos alcoólicos anônimos. Então é importante que ela entre num tratamento, que nós chamamos de modelo Minnesota de tratamento, que contempla o cognitivo comportamental mais os 12 passos dos anônimos. Sem esse modelito aqui, dificilmente ela vai conseguir se manter em abstinência por tempo suficiente para que ela possa ter um mínimo de capacidade de compreender o que é o programa de recuperação. No programa de recuperação, quiçá um dia ela vai ter o despertar espiritual. Aí você vai levar ela para a desobsessão, as entidades mais comezinhas, né, que estão ali junto com ela vão embora e não vão vir outras, né? Essa é a minha proposta para qualquer um, pode ser para a cunhada do Júnior, para qualquer um que tenha problemas com dependência química, ok? A Sheila Crianças, então, agora é via Facebook, ela diz: boa tarde, mais uma tarde de ensinos maravilhosos, que estejamos com Jesus assim como Ele está conosco. Beijos. Agradeço, Sheila, de nos lembrar que nós não estamos sozinhos, né? E a Fabiana Ferreira, de Goiânia, Goiás, acho que foi por Facebook que ela mandou esse. Boa tarde, doutor João. Esse foi e-mail mesmo? Então tá bom. Obrigado por mais um programa incrível. Sua explicação é leve, tranquila
e nos faz refletir de maneira tranquila sobre essa obra maravilhosa. Um grande abraço. Estava comentando aqui com o Maurício que a pessoa fala que eu falo manso. Eu acho que eu tenho um problema de falar alto, eu acho que as pessoas não me ouvem. Então, quando eu falo alto, eu tenho a sensação que eu estou gritando. E como eu tenho a sensação que eu estou gritando, que eu não sou manso, que eu não sou suave. Mas as pessoas falam que eu explico de maneira tranquila. Então, tá bom, se está funcionando, eu vou continuar gritando, né? Para poder as pessoas poder me sentir falando certo, né? Vamos voltar para o nosso estudo. Nós estamos já no nosso 4º capítulo, no 10º capítulo, né, que são os 4 instrumentos, e bem-aventurados os que são misericordiosos. Lembrando que misericórdia é você ter capacidade de ter compaixão por aquele que não entende exatamente ou muito sobre as leis do amor de Deus, sobre o evangelho, coisa parecida. Então você vai ter que ter misericórdia. Você vai ter que usar os seus bons pensamentos, os seus bons sentimentos e as suas boas ações sem esperar que o outro te entenda, certo? Então você tem que ter miséria, compaixão pela miséria moral do outro. Vai lá, faz e passa, não fica esperando nem elogio e nem repreensão. E aqui nesse padre ele fala assim, o sacrifício mais agradável a Deus é realmente você suportar, vamos dizer assim, certas coisas para fins de levar a palavra de Deus, né? Isso é o sacrifício mais agradável, é sacrificar a tua personalidade, colocar os princípios acima das personalidades. Ou seja, por que eu vou que problema tem a pessoa me xingar se ela nunca vai atingir a Deus? Então eu não vou colocar eu acima de Deus, né? Então tá lá, não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios que em outras circunstâncias poderiam ser nossos. Claro, aquilo que eu comentei, será que eu, no lugar da pessoa, não faria pior? E aí vem as coisas que a gente enxerga um argueiro no olho do outro e não percebe que nós estamos com uma trave enterrada no nosso. Que nem tem a figurinha, está escrevendo assim, você está pecando contra o seu corpo fumando assim. E olha quem está falando para o tabagista, né? Uma pessoa que está com uma obesidade mórbida. Se ela não tivesse obesidade por uma questão genética, né, porque tem muitos obesos que são mais sadios do que nós magrelinhas, né? Mas se ele for assim porque ele também tem um desregramento de comida, como é que ele pode apontar o dele para o outro, né? E ali embaixo 2 porquinhos, né? Olha lá, julgando um outro. Um chama um de sujo, o outro chama de mal lavado. Então é uma coisa interessante. O verdadeiro sacrifício que Deus gosta que nós façamos, exatamente é isso. É compreender o outro na sua dificuldade e não espizinhá-lo. E muito menos fazer bullying com outros porque eu tenho uma dificuldade. E existe bullying religioso, tá? Não sei se vocês já sentiram isso, né? Aquele ar de superioridade, né? Que muitas vezes alguns religiosos olham pra gente e dizem, Hélia, você chegou agora na casa espírita? Não, calma, você vai entender daqui a pouco tudo o que é bom para Deus. Um dia você vai ser tão bom quanto eu. Mas como assim? Isso não é nenhum tipo de acolhimento. Então, vamos entender o que significa a palavra sacrifício, porque muitas pessoas pensam que sacrifício é sinônimo de martírio. Não, não é, tá? Deus não pede para a gente se martirizar, até porque martírio não adianta nada. Só dói, né? Dá desespero e a gente acaba desistindo. Sacrifício significa ofício santo. É tudo aquilo que me aproxima de Deus. Então, eu tenho que fazer um movimento dentro do meu real tamanho para me aproximar de Deus. Se eu fizer demais, é martírio. Se eu fizer de menos, é mortírio, né? Porque eu não quero crescer, certo? Eu quero morrer como pessoa. Se eu quiser realmente me aproximar, eu tenho que saber exatamente a dose exata que não me mata e também não me aleja, que é o sacrilégio, né? Então, sacrifício agradável a Deus olha para você primeiro e não projete os seus problemas nos outros e respeite os outros. Não vou nem falar que respeite a dificuldade dos outros, porque às vezes a gente não consegue respeitar alguém que é superior a nós, né? O cara fala assim, nossa, mas o cara falou certo. Nossa, como o cara age bem. Mas arrotou. A gente fica no te peguei com as pessoas, né? Não fica, a gente acaba achando que, que os outros têm que ser a perfeição absoluta, porque a gente ainda não é. Não, cada um no seu real tamanho, respeitando quem está acima, que nos estende a mão, e respeitando quem está abaixo, em que eu estendo a mão. Esse é que é o verdadeiro sacrifício, colocar os princípios acima das personalidades. Aí a gente acaba compreendendo melhor as pessoas e aí conseguimos ter compaixão
pela miséria dos outros, como a gente espera, pela miséria moral, né? Pela falta de conhecimento que os outros possam ter, pelo sentimento pouco elevado ainda que as pessoas possam vir a ter, ou pelas pessoas serem muito mais próximas do instinto do que das emoções ou dos sentimentos. A gente compreende, a gente já foi assim, né? E olhando o nosso próximo diapositivo, nós vamos ver aqui que ele fala sobre a indulgência, né? Que aí é realmente a questão da perdão das ofensas. Qual é a regrinha geral, né, da indulgência? É você ser severo com você, mas seja indulgente com os outros. Severo comigo significa o quê? Não é que eu vou me martirizar agora, não. Eu vou me olhar com mais seriedade para mim. Eu posso olhar para mim e falar assim, ó, isso não presta em vocês. Você tem que olhar, estudar isso aqui direito. Agora, para o outro, não. Para o outro, você não pode enfiar o dedo na ferida do outro. E é o que mais interessante que eu aprendi na medicina. Existem algumas feridas que você não enfia o dedo e também não vai conseguir curar. Então, se não é para piorar a situação, também você não vai nem conseguir curar. Por quê? Porque muitas vezes aquela dificuldade da pessoa é que é o remédio dela. Nós vamos ver lá como nós vimos lá no capítulo 5, que bem-aventurados os aflitos. E tem uma parte lá que fala que o mal e o remédio, né? Eu costumo dizer que se a gente colocar um acento agudo ali no E, o mal é o remédio, que na realidade é uma maneira de a gente se ir depurando pela própria convivência um com os outros, com as suas dificuldades. A indulgência é um quesito, vamos dizer assim, do nosso quarto instrumento, que é a misericórdia, que é no sentido de você redobrar a sua capacidade de compreender o outro, né? E aí, o que é redobrar isso? É aquilo que nós ouvimos de Jesus, perdoar 70 vezes 7. Aí o pessoal faz continha, né? 70 vezes 7, então 490 ofensas eu consigo 490. Não, não é isso que ele quis dizer. Ele falou para você perdoar 490 vezes cada ofensa, ok? O que significa realmente ser severo conosco mesmo, ok? E compreender a ofensa significa, puxa, de novo, eu estava na rota de colisão, né? O que significa isso? Eu não sabia e estava me metendo de novo na mesma situação. Nós vamos para o nosso intervalo e nós vamos voltar a falar sobre isso, sobre a indulgência, encerrando o nosso programa no último bloco, esse capítulo 10. Até já!